Estamos de volta ao vivo. Bom dia para você que está chegando agora. Hoje é terça-feira, dia 25 de janeiro. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Muito obrigada a você que nos acompanha desde as 6h30 da manhã. Vamos juntos até as 8h30 da manhã. 25 de janeiro, exatamente um ano atrás, acontecia o maior desastre ambiental da história da Lagoa da Conceição. A nossa equipe aqui da NDTV foi a primeira a chegar à Lagoa para registrar o que acontecia naquele momento. Agora a gente está lá, estamos de volta, Paulo Miller está lá, inclusive está com o André Vieira, que foi o primeiro cinegrafista que chegou lá e traz detalhes para a gente sobre tudo o que aconteceu nesse último ano. Paulo está há alguns dias já acompanhando, fazendo reportagem, entrevistando pessoas envolvidas e divide tudo isso com a gente. Paulo Miller, muito bom dia para você. Oi, Márcia, bom dia para você, bom dia para quem está com a gente, viu? Relembrar essa história, né, do maior desastre ambiental aqui de Florianópolis é um pouco triste, né? Porque a gente viu a Lagoa da Conceição hoje muito diferente do que a gente encontra hoje, né? Porque essa parte aqui, se o Vieira consegue mostrar para a gente, ó, a gente está bem nessa parte aqui onde desceu toda a água, né? Tem a servidão Manuel Luiz Duarte aqui do ladinho, e nessa parte onde tem esse muro aqui, ó, a gente não via nada, era uma cachoeira, se formou um verdadeiro rio e a água desceu então aqui para a Lagoa da Conceição, né? Muitas famílias, né? Mais de 70 pessoas foram atingidas, 105 pessoas afetadas, 70 residências aí tiveram problemas nos imóveis, pessoas que precisaram ser resgatadas de botes. A gente viu naquele 25 de janeiro carros boiando, né? Tudo por conta do rompimento de uma lagoa artificial chamada de evapoinfiltração. O que é essa lagoa, né? Fica bem no meio das dunas, lá no alto, onde a Casan coloca todo o esgoto tratado. Então essa água tratada desse esgoto, ela fica lá para ela ser infiltrada naturalmente no solo, por isso que é chamado de lagoa de evapoinfiltração, que é um sistema já um pouco mais arcaico, né, mais antigo, já existem sistemas mais modernos, inclusive com a própria intenção da Casan de desativar futuramente essa lagoa aqui, mas claro que ainda depende de uma solução de projeto, uma delas o emissário submarino, né, de autorização ambiental, enfim, de uma série de entraves burocráticos que precisam ser vencidos, inclusive da aceitação da própria população, porque ninguém quer um esgoto perto de casa, né? Uma estação de tratamento perto de casa, ou que esgoto seja despejado perto de casa, mesmo que seja um esgoto tratado. Eu vou pedir para o Vieira mostrar aqui para a gente também, ó, nessa parte onde a gente está ainda está bastante assoreado, viu, Márcia? Porque por aqui formou um verdadeiro bolsão de areia depois que aconteceu esse desastre, né? Então a lagoa ela perdeu um pouco do espaço aqui, foi assoreada, ela continua bastante assoreada por aqui. Eu lembro bem, quando eu vim aqui cobrir, Márcia, que embaixo dessa areia aqui, uma moto ficou por aqui. Eu não sei se eles conseguiram depois resgatar essa moto, mas a moto ficou enterrada aqui nessa areia. Como você falou, Márcia, eu e o André Vieira, a gente está já há mais de uma semana conversando com pessoas, com moradores que foram atingidos, com especialistas, oceanógrafos, com a própria Casan, com a prefeitura, para entender, né, o que mudou um ano depois desse desastre ambiental, né? Qual é o futuro dessa lagoa de evapoinfiltração? Tem algum risco de a gente ter, mais uma vez, um rompimento lá do talude? O que está sendo feito? O que foi feito nesse período justamente para minimizar esses impactos? Até porque a Floram, que é a Fundação do Meio Ambiente aqui de Florianópolis, a Fundação Municipal, criou lá em fevereiro do ano passado, logo depois desse desastre, um grupo técnico para poder acompanhar e cobrar de todos os entes envolvidos nesse processo mudanças e melhorias para que isso não volte a acontecer. A gente vai acompanhar agora a reportagem que eu e o André Vieira produzimos nessas últimas semanas. Parecia que eu estava embrumadinho, tá? Aquela avalanche de água. Cada gente que tanto lutou, que tanto suou. Eu tô viva, graças a Deus, meu pai. Um ano se passou, mas nada faz a Maria Terezinha esquecer aquele 25 de janeiro de 2021. Horrível, assim, a visão. Eu achei que eu ia morrer. Na época, a casa dela tinha um único piso, só o telhado não foi coberto pela água. Eu tive que sair de dentro de casa, mergulhar através dessa janela quebrada, lutando contra a correnteza, né, me agarrando e mergulhando. Nadei pela minha varanda, saí no jardim, subimos no telhado e esperamos 4 horas sentado no telhado pelo salvamento, né, do corpo de bombeiros. Parte da reconstrução do imóvel está sendo feita com o dinheiro da indenização paga pela Casan, responsável pela lagoa de evapoinfiltração que rompeu. Já o Roberto ainda está com a casa
desse jeito, tudo improvisado. Perdeu móveis e eletrodomésticos, ficaram estragos por todos os cantos. Ele não conseguiu se acertar com a Casan sobre o valor da indenização. Só quero indenizar a parte de madeira. Daí eu botei meu advogado para chamar um engenheiro para fazer tudo, a casa inteira. Porque eu preciso, né? Não adianta nada, se fizer só de madeira, vai ser a metade do preço que eu gastei. Conforme a Casan, até agora foram pagos R$8 milhões em indenizações por danos materiais. Dos 75 processos, 4 ainda estão em negociação. Em dezembro, a companhia publicou um edital para o pagamento de danos morais e, desta forma, evitar a judicialização dessa demanda. Moradores de 6 residências se inscreveram para receber o dinheiro. O valor varia conforme a gravidade de cada situação. No começo do ano, a gente começou a ser procurado por outros moradores, outras residências que também querem aderir ao edital. Então, a Casan ela vai agora prorrogar esse edital, já está em processo administrativo para poder abrir o edital novamente por mais 60 dias, para que esses moradores que queiram ainda se inscrever e receber esse dano moral pela Casan diretamente, a gente possa então fazer o pagamento e receber essas propostas. Algumas famílias preferiram entrar na justiça pelos danos morais. Dos 3 processos julgados até agora, uma indenização foi negada e 2 aceitas, com valores entre 15 e 30 mil reais. O desastre aconteceu depois de uma chuvarada de 240 milímetros. Perto das 6 horas da manhã daquele 25 de janeiro, a lagoa artificial da Casan não aguentou a pressão e estourou. A água desceu com força pela servidão Manuel Luiz Duarte e inundou tudo. Segundo a Defesa Civil de Florianópolis, 105 pessoas foram atingidas diretamente pelo desastre. O Corpo de Bombeiros Militar resgatou com botes 70 moradores. Carros boiaram no meio da rua que se transformou num rio. Este é o maior desastre ambiental na história de Florianópolis. A Floran, Fundação Municipal do Meio Ambiente, multou a Casan em 15 milhões de reais. O processo administrativo ainda está na fase de recurso. Um projeto de recuperação ambiental apresentado pela Casan foi aprovado depois de alterações solicitadas pela Fundação e está sendo executado pela companhia. São ações tanto de monitoramento quanto de melhoria, tanto da qualidade do efluente, das águas aqui na Lagoa da Conceição e também de segurança ali na Lagoa de Evapofiltração, trazendo obras como a limpeza, a retirada do lodo e também as obras de contenção e melhoria, tanto do tratamento a nível que era secundário, passando para o terciário. A Casan afirma que investiu mais de 6 milhões de reais no plano de recuperação ambiental. Pesquisadores perceberam que o desastre teve consequências negativas no ecossistema da Lagoa da Conceição, aumentando as chamadas zonas mortas, onde não há oxigênio. Semana passada, a gente registrou mais de 31 graus na água de superfície da lagoa. Isso daí é uma temperatura tão elevada que cozinha as espécies. Conforme a professora de oceanografia da UFSC, a Lagoa da Conceição está em um novo nível de poluição. A água antes verde agora está marrom e avermelhada, por causa de uma microalga que passou a crescer ali depois do desastre ambiental. A lagoa artificial em meio às dunas é um equipamento usado pela Casan para infiltração natural do esgoto tratado de parte da Lagoa da Conceição. Afinal de contas, estamos falando de 125 milhões de litros de esgoto tratado que podem ser armazenados nesse espaço. Tirar tudo isso daqui não é uma tarefa fácil. Uma das soluções seria o emissário submarino também para efluentes tratados no sul da ilha. O projeto está em fases de estudos, mas ainda sem data para sair do papel. A ideia da Casan é realmente desativar essa lagoa num futuro próximo. A gente sabe que está tendo agora discussões aqui na ilha do plano diretor, plano de saneamento. Então, que essas políticas públicas possam auxiliar, que as pessoas participem desses movimentos, dando opiniões, dando ideias, para que a gente possa evoluir também nas nossas metodologias de tratamento aqui na ilha. A Casan está construindo um muro de contenção com areia das próprias dunas para reforçar a segurança no local. A obra deve ficar pronta no próximo mês. Com isso, os moradores atingidos querem que a área seja incluída na Política Nacional de Segurança de Barragens, em vigor desde 2020. Exige uma série de garantias de segurança, como a criação de um plano de contingência, a criação de um plano de emergência, capacitação dos moradores sobre como agir em caso de enchente. Então é a legislação mais moderna, que inclusive foi modificada depois de Brumadinho, para trazer mais segurança para os atingidos.
A dragagem da lagoa de evapoinfiltração resultou na retirada de 10 mil metros cúbicos de sedimentos. São 18 mil toneladas de material úmido que estão nesses sacos pretos para secar durante 2 meses. Depois, tudo vai ser analisado para ser dado um destino correto. Esta ação, segundo a Casan, aumentou em 28% a capacidade de infiltração da lagoa artificial, dando uma margem de segurança maior em caso de chuvas intensas. De acordo com a Floran, a licença ambiental de operação da lagoa de evapoinfiltração concedida pelo IMA, o Instituto do Meio Ambiente, está válida até que a Floran termine a análise para emitir um novo documento. Fato é que a lagoa nunca mais vai ser a mesma, pelo menos na memória de quem viveu de perto, 1 ano atrás, o drama de ter a casa invadida pela água. Hoje o cenário é outro, mas as marcas do desastre vão permanecer na história de um dos cartões postais mais famosos e visitados de Santa Catarina. Tá aí, relembrando nessa história, 1 ano depois do que aconteceu aqui na Lagoa da Conceição, a gente lembra que, claro, que tem ainda vários entraves burocráticos que ainda precisam ser vencidos, essa questão das próprias indenizações, como a gente viu aí na reportagem, a reconstrução da casa dos moradores, e hoje à tarde, inclusive, a comunidade aqui vai fazer uma manifestação às 5 horas da tarde para justamente relembrar, né, esse 1 ano de desastre ambiental, um desastre que ficou para a história de Santa Catarina, para a história de Florianópolis e que, claro, trouxe grandes lições aí que a gente precisa aprender e também mudar para fazer um futuro diferente.